Oi, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei quando vocês vão assistir essa aula. Essa aula, cujo título é Simulações, Modulação PWM Senoidal, ela veio aqui para fechar o ciclo que eu comecei apresentando para vocês, aulas teóricas sobre o funcionamento dos inversores monofásicos, do tipo push-pull, que utiliza transformador, do tipo meia-ponte, tipo ponte completa, esses três são monofásicos, e o inversor trifásico. Depois a gente fez simulações de todos esses inversores, onde eu aproveitei para reforçar, para ensinar para vocês a utilização do PSIM. Mesmo que vocês já tenham tido a oportunidade de usar esse software, fica um tempo sem utilizar, fica difícil retomar. Eu acho importante vocês retomarem, porque que vai vir depois, se vocês tiverem claros esses conceitos de simulação, de como funciona o inversor, vai ficar mais fácil para vocês entenderem o sentido. Senão vai ficar só algo flutuando nas nuvens. Bem, o que é a modulação PWM? A gente viu que se eu mantenho uma chave fechada por 180 graus no inversor push-pull, eu vou aplicar uma tensão positiva durante 180 graus. Quando eu abro essa chave e fecho a outra por outros 180 graus, eu vou aplicar uma tensão agora negativa na carga por 180 graus. O positivo e o negativo vai depender só da referência de medição. Quer dizer, se eu coloco a sonda desse jeito, se eu inverto a sonda, o que era positivo passa a ser negativo e vice-versa. É só uma referência. O importante é que eu vou gerar uma tensão alternada. Mas essa tensão alternada na forma de uma onda quadrada é riquíssima em harmônicas. E o riquíssimo aqui é como algo ruim. O ideal é que não tivesse harmônicas, que fosse uma senoide perfeita. Mas eu comentei que se eu for utilizar para alimentar um computador, uma televisão, uma onda quadrada está ok. Sim, está ok, mas de acordo com o regramento, com as normas internacionais, as pessoas fazem de conta que não está ok e vão exigir. Até porque quando tu compra um inversor para uma determinada aplicação, ele pode ser utilizado em várias outras aplicações. Ninguém impede que você use um sistema de alimentação ininterrupta, UPS, né, UPS, ou sistema de alimentação ininterrupta, SAI. Você pode ligar num motor, numa geladeira, não quer que a geladeira pare. E para geladeira, para motor, para ter água dentro de casa, uma bomba, né? Ali no litoral tem muitas áreas ainda que é normal a gente ter água de poço, então não ficar sem o serviço quando falta energia, posso usar um equipamento desse. Por isso que se deseja que o equipamento gere uma senoide. Do ponto de vista de inversores para sistemas de geração de energia solar, é estritamente rigoroso, né? Eles vão tolerar no máximo 3% de distorção harmônica total. Quer dizer que os harmônicos têm que estar muito bem atenuados e o que eu vou enxergar é uma onda de corrente senoidal sendo injetada na rede elétrica. Se eu colocar uma sonda de corrente for medir a corrente que um inversor comercial injeta na rede, é isso que eu vou ver. Os inversores que até aqui eu apresentei, eles são inversores a parte de potência. Eu mostrei um controle simples para vocês entenderem o princípio de funcionamento. Como que eu posso fazer, então, para que eu consiga, com essas mesmas estruturas, obter formas de ondas senoidais? Então, a solução para isso foi desenvolvida, se chama modulação por largura de pulso. Toda modulação vem do universo das telecomunicações. Vocês já ouviram falar na rádio AM. AM quer dizer amplitude modulada. FM, frequência modulada. E a modulação por largura de pulso também é uma espécie
é uma modulação. Né? Bom, tendo em vista isso, agora resta explicar, né, a modulação. Como eu falei do AM, vou explicar o que é o AM. O AM é assim, ó. A amplitude do sinal modula a portadora. O que é a portadora? A portadora é a frequência que eu sintonizo no meu rádio. 530. 530 é a frequência. 530 kHz é a frequência AM. E o que acontece? Quando vem a voz de uma pessoa, ela muda a amplitude. Em vez de ser 530 kHz, uma frequência fixa, ela vai modulando a amplitude. Quer dizer, a amplitude aumenta e diminui conforme a voz do locutor. Então, se eu colocasse uma onda de 60 Hz em cima da de 530, eu ia ver uma senoide em cima e embaixo. Assim. E quando eu modulo em frequência, eu tenho ali a frequência da minha estação, 106.3 MHz, por exemplo. 106.3, e daí a frequência oscila um pouquinho de acordo com a voz. Qual é que é o pouquinho? Mas até 20 kHz, poderíamos dizer, idealmente, que é a voz humana que a gente consegue escutar. Então varia um pouquinho, ali em torno de 106.3 MHz, vamos dizer, que é a única estação que me vem à cabeça. Então, numa eu modulei a amplitude, no outro eu modulei a frequência, e no PWM o que eu modulo? Esse 180 graus vai ser modulado agora. Em vez de ser 180 graus fixo, vai modular. Como que vai modular? Vamos supor que eu vou ter uma frequência portadora aqui também. Que pode ser 1 kHz, 2 kHz, 10 kHz, 20 kHz. Ideal que ela seja acima de 20 kHz. Por quê? Porque eu não escuto. E como é que funciona? Eu pego o meu período de 60 Hz e vamos supor que agora, porque é um inversor para gerar uma onda de 60 Hz, para injetar energia na rede elétrica, ou para alimentar o meu computador em casa. Então é 60 Hz, ou 50, tanto faz. Então eu vou colocar uma portadora de 20 kHz. Então imagina, é só dividir, né? O período de 50 Hz é 20 milissegundos. Agora tu pega 20 kHz, inverte, vai achar um período minúsculo. Então, quando eu pego 20 milissegundos e divido por esse período minúsculo, vai dizer a quantidade de fatias que eu cortei a minha senoide. Cortei a senoide em todas essas fatias. E agora, professor? E agora eu vou... A senoide está crescendo no tempo, assim, ó. Né? A senoide está crescendo e ela está dividida em muitas fatias. Em cada fatia dessas, eu vou medir a amplitude da senoide. A senoide aqui está com 10 volts. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o tempo que o transistor tem que ficar ligado para que o valor médio da onda dentro desse período dê 20 volts. Estou no pico da senoide aqui. 180 volts, 127 RMS, 180 de pico. Então agora eu vou calcular o período, assim, o tempo que o transistor vai conduzir para que o valor médio dê 180. Como assim, professor? Claro, eu falei 180, né? Então vamos imaginar que eu estou usando uma fonte de 200 volts positiva e 200 volts negativa. Então, quando eu quiser ter 180 de valor médio, o transistor vai ficar fechado quase todo o tempo. E um pouquinho ele vai ficar aberto. Mas quando eu quiser só um valor médio de 20 volts, ele vai fechar durante um tempo muito pequeno e ficar aberto quase todo o resto do período. Isso é a modulação PWM. E agora a gente vai ver uma forma de implementar, que é a forma primeira que foi feita, que se adequa bastante para o simulador, que é a forma analógica. E depois, né, nós vamos fazer simulações. Na prática, hoje em dia, são utilizadas técnicas de processamento digital para fazer a geração
da largura desse pulso. Mas no fundo é sempre a mesma coisa. É o princípio da modulação. É a cada instante fazer com que o transistor fique fechado por um tempo que resulte numa tensão cujo valor médio seja compatível com o valor médio desejado da senoide naquele instante. Bem, então vamos lá, né, pessoal? Estamos dentro do contexto do ensino remoto emergencial. Aqui a finalização dessa nossa nona aula sobre inversores, falando agora sobre a modulação PWM senoidal, que eu já dei uma palhinha, né, sobre como é que funciona. E eu sou o professor Fernando Soares dos Reis. Estamos no contexto do ensino remoto emergencial e todos os direitos dessa apresentação são reservados copyright 2020. Todos os materiais disponibilizados são exclusivamente para fins didáticos, sendo vedada a sua utilização para qualquer outra finalidade, sob as penas legais. Todos os materiais de terceiros que venham a ser utilizados devem ser referenciados, indicando autoria sob pena de plágio. A liberdade de escolha e disposição da imagem e da voz não isenta o aluno de realizar as atividades originalmente propostas ou alternativas. Todas as gravações de atividades síncronas devem ser previamente informadas por parte dos professores. Somente poderão ser gravadas as atividades síncronas propostas mediante concordância prévia dos professores e colegas, sob as penas legais. É proibido disponibilizar por quaisquer meios digitais ou físicos os dados, a imagem e a voz de colegas e do professor sem autorização específica para a finalidade pretendida. Os materiais disponibilizados no ambiente virtual, cuja a licença não permita ou sem autorização prévia dos professores para o material de sua autoria. Então, vocês não podem distribuir o material. Antes da gente entrar propriamente dito na modulação PWM, vamos dar uma retomadinha como é que era a modulação 180 graus. A modulação 180 graus, como o nome diz, né? Eu tenho um transistor conduzindo durante 180 graus e o outro, os outros 180 graus, de tal forma que sobre a carga eu vou ter uma tensão que vai ser 180 graus positiva e depois 180 graus negativa. Nessa figura eu não tinha desenhado a parte negativa. Por quê? Porque aqui eu quero enfocar com vocês a questão da modulação. Então vamos, para enfocar, para dar a base para a gente no próximo slide mostrar o que é a modulação PWM senoidal, observe que então aqui é uma modulação de um único pulso, se diz. Por quê? Porque ao longo da metade do período eu só tenho um transistor ligado. Claro que se eu considerar os dois períodos, então seria uma modulação de dois pulsos. Bom, a proposta da modulação PWM, eu já adiantei, é seccionar aqui. Então vamos imaginar, se eu tiver uma portadora de 20 kHz, por exemplo, eu vou poder dividir essa onda quadrada aqui em muitas fatias. Por quê? Porque para cada período de 20 kHz, eu vou estar numa pequena parte da senoide aqui. Se vocês querem saber quantas vezes que a senoide vai ser dividida, é só dividir pela frequência da senoide.
Porque no primeiro slide eu comentei, eu tenho 20 milissegundos. Beleza, 50 Hz. 20 kHz é o inverso de 20 kHz, vai dar o período de 20 kHz. Se eu divido o período de 50 Hz pelo período de 20 kHz, equivale a eu dividir 20 kHz por 50 Hz, que dá 400 vezes. Então, eu vou seccionar essa senoide aqui em 400 partes. Então, vai dar uma resolução muito boa. Então, dentro desse período minúsculo, correspondente a 20 kHz, eu vou monitorar. Olha, nesse momento aqui a senoide vale 100 volts. E a minha fonte CC é de 200 volts. Então, se a minha fonte é de 200 volts e eu preciso dar informação de valor médio de 100 volts, quer dizer que o transistor vai conduzir a metade do tempo e a outra metade não. Então, eu vou ter 200 e depois 0. 200 na metade do tempo, disponível dentro do período de 20 kHz, e depois na outra metade nada. Então, o valor médio vai dar 100. Esse é o princípio por trás da modulação PWM. Pulso Width, largura modulation. Modulação por largura de pulso. Bem, na modulação PWM senoidal, como o próprio nome está dizendo, então, eu vou fazer com que o sinal que está comandando os transistores mude a sua largura a cada novo intervalo. Então, no primeiro intervalo a tensão é pequena, a largura é pequena. À medida que a tensão senoidal vai aumentando, a largura do sinal vai aumentando. Ele está aumentando, 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 até que atinge seu valor máximo aqui em torno do pico da senoide. Depois repete e depois começa a espelhar a onda e vai diminuindo até a gente chegar no seu valor mínimo aqui. Dessa forma, a gente obtém uma grande vantagem, que é a seguinte: a potência do sinal está sendo transmitida na frequência da portadora. Então, se for 20 kHz, eu vou ter a parte da energia, a potência está sendo transmitida em 20 kHz. Mas ali dentro está a senoide. Fica claro que se vocês olharem essa onda vermelha, a senoide está embutida ali. Então agora eu vou precisar utilizar filtros para filtrar, para remover os 20 kHz. E vou ficar com a senoide. Só que esses filtros para 20 kHz apresentam o valor do indutor, o valor do capacitor, muito mais reduzidos que se eu quisesse filtrar diretamente a onda quadrada de 50 ou de 60 Hz. Então eu consigo compactar o tamanho do filtro. Então eu gero uma senoide, trabalhando com o transistor só em corte e saturação, não trabalho na região linear como amplificador, e consigo ainda fazer uma filtragem com elementos passivos de tamanho muito reduzido. Essa é a grande vantagem da modulação por largura de pulso. Pulse Width Modulation, né? Pulse Width Modulation, modulação por largura de pulso. Como é o equipamento que faz isso, professor? Pois é um modulador. E um modulador é tão simples como a utilização de um comparador. Esse aqui é um modulador analógico. Então eu tenho o sinal que eu quero modular, no caso 50 ou 60 Hz senoidais, que é o nome da modulação, é PWM senoidal, né? E aqui uma onda triangular na frequência da portadora que eu escolhi. Se for 20 kHz, será 20 kHz. Já falei, mas eu falei muito rápido. 20 kHz é um valor ideal porque já estamos numa frequência elevada e ninguém vai escutar o ruído audível. Porque acima de 20 kHz, até 20 kHz,
já ninguém escuta. Algumas pessoas muito privilegiadas vão escutar até 20 kHz. E por que não 1 milhão de Hz? Devido às perdas por comutação. Então, perdas também nos componentes magnéticos, nos núcleos. Então, uma questão aqui de engenharia, de otimização do que eu ganho aumentando a frequência, do que eu perco aumentando a frequência com relação às perdas, tanto nos transistores como nos elementos passivos, capacitores e indutores. Então, se a gente assume, né, que o comparador faz é comparar, ele vai comparar a triangular e a senoide. E ele tem duas entradas. Essa aqui se chama entrada, não é positiva, não, é não inversora. E essa aqui não é negativa, mas é a entrada inversora. Nome formal. Então vejamos, se eu coloco a senoide na entrada não inversora, quer dizer, quando a amplitude da senoide for superior à amplitude da triangular, a saída vale 1. E vale 0 quando a triangular for superior à senoide. Então aqui a gente tem as duas entradas. Aqui a gente colocou de novo o modulador para a gente lembrar como é que funciona. O sinal azul é a senoide. O sinal vermelho é a triangular. E agora eu vou colocar aqui para ajudar, ó, este marcador. Vou colocar um outro marcador. Ó. Então a gente vai olhar o que acontece nesse intervalo. Nesse intervalo, se vocês olharem com cuidado, a tensão senoidal apresenta uma amplitude superior à tensão vermelha da triangular. E, portanto, a saída fica em nível lógico 1. Essa é a ideia. Esse é o princípio de implementação da onda PWM modulada senoidalmente. Ó. Vejam aqui, ó. Quando eu tenho tensões negativas, então eu tenho que a amplitude cada vez vai ficando mais estreita do sinal. Então, agora que a gente já tem noções básicas de como funciona o programa de simulação, noções de como funciona o modulador PWM senoidal, então vamos observar, né, na prática, através do simulador, quais são os resultados que eu vou obter. Então vejam, vou dar um zoom aqui no modulador. Ó, é o circuito que eu mostrei no slide anterior, né? Um comparador. Nesse comparador eu tenho a entrada não inversora, onde entra a onda senoidal. Vou conferir aqui, ó, 50 Hz. Vou colocar aqui uma amplitude de 0,8. Aqui eu tenho a onda triangular, ó, triangular wave voltage source, que a gente vai aqui, ó, elementos, fontes, tensão, triangular. Já tinha até mostrado isso na outra aula. Voltando aqui. Então, amplitude 2 volts, quer dizer, a parte varia entre menos 1 e mais 1. Porque tenho 2 volts de amplitude, daí tem um offset de menos 1, quer dizer, puxa para baixo. 2 menos 1 fica 1 positivo e 0 menos 1 fica menos 1. Ciclo de trabalho 0,5, quer dizer, metade do tempo ela é positiva, a outra metade é negativa. E a frequência é 1500 Hz. Então, se eu dividir 1500
por 50 Hz, equivale a dividir 150 por 50 vai dar 3. Então, são 30 pulsos, 15 positivos e 15 negativos que eu vou poder enxergar. Bom, vejam que a saída do modulador PWM vai fazer, às vezes, né, daquela fonte de onda quadrada que a gente utilizou quando utilizou a modulação 180 graus. A estrutura de potência, vocês vão lembrar, né? Essa aqui tem dois transistores só, um em cima do outro. É o inversor em meia ponte, o half bridge. Lembram aqui, né, os labels para não poluir o nosso desenho. Então aqui a carga está aqui, ó. A carga é o resistor. O resistor é a carga. E o indutor e o capacitor são o filtro necessário para a obtenção da senoide. Porque quando eu olhar entre os pontos A e B, eu vou ver um sinal modulado segundo a modulação PWM. Vamos ver? Claro. Lembra como é que simula? Simulation, Run Simulation. Só apertar o F8 ou apertar esse ícone aqui. A simulação foi mais ou menos rápida, porque a frequência de modulação é uma frequência baixa. Se eu tivesse colocado 20 kHz, ia demorar bastante essa simulação. Então vamos olhar aqui direto, ó, o sinal AB. O sinal AB é entre esses pontos aqui, ó, que seria entre o centro da fonte e o centro entre os dois transistores. Está aqui, gente. Olha só. Aqui já está difícil da gente enxergar, né? Que dirá se a gente estivesse utilizando uma frequência muito alta. Então, vamos ver aqui se eu me distrair alguma coisa. Aqui 0.8. Aqui entre mais ou menos 1. Para ficar bem fácil de ver, eu vou pôr aqui 0.6. E a simulação eu estou utilizando aqui, ó, um passo de cálculo de 1 microsegundo. É um passo grande, porque 1500 Hz, o inverso disso vai dar um valor não tão grande. Ó. 1500 invertido deu 666 microsegundos. Então um passo de cálculo de 1 microsegundo está bem legal. Ok. Então, o tempo total aqui eu botei 200 mil. Então vamos botar aqui que eu quero ver só os últimos dois ciclos para não ficar tão poluído. Então, 180 os últimos dois e 160. Não, 180 é um só, 160, 120. 120 mili. Então, esse é o sinal. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Vejam que está variando entre mais 200 e menos 200. O zoom área aqui. Vejam que ele é bem estreitinho no início e vai aumentando a largura. Mas isso aí também, olhando aqui, a gente sabe que é uma senoide que está modulando, mas isso aí não é o
sinal de 60 Hz que eu quero aplicar na carga. E por isso que tem o filtro. Vamos ver na carga qual é o valor. Então, VLOAD e atenção na carga. Tchan, olha a senoide aí, pessoal. E ela não está muito perfeita porque eu estou trabalhando com 1500. Se eu estivesse trabalhando com 15 kHz, vocês já vê com uma senoide praticamente perfeita ali. Vou mostrar toda. Olha só ela aqui, ó. Então, essa é a tensão na carga. Qual é o valor eficaz dela? O valor eficaz da tensão na carga. Vou deslocar aqui o cursor. Vou botar aqui a carga. Clicar aqui, carga. Pedir o valor eficaz da tensão na carga. R$ 96 volts, o valor eficaz. Dá para regular essa amplitude? Dá. Como é que se faz isso? Assim, ó, pessoal. Regulando a amplitude da senoide de referência. Estava dando 96. Agora eu vou colocar 1 aqui. Vou simular de novo. Agora olha o que aconteceu. O valor de 96 foi para 160 volts. Professor, mas a amplitude da fonte aqui é 200. Como que tem uma tensão maior? Ah, mas lembra que ali tem um indutor e um capacitor, né? Então, eu vou ter o efeito desses componentes contribuindo para um acréscimo na tensão ali. Vejam agora, ó, que se vocês... Eu vou colocar aqui para vocês verem uma coisa que eu não tinha colocado ainda. Vou colocar aqui. A tensão senoidal. A tensão senoidal só vale 1 volt. Então eu tenho que multiplicar aqui vezes 200 para a gente poder enxergar ali. Vezes 200. Cor verde para me atrapalhar. O professor acho que é meio cego, verde não enxerga. Verde, vou passar para marrom. Espessura 3. O azul também, espessura 3. O que deu para ver, pessoal? A onda azul se parece a uma senoide, mas ela está deslocada, está defasada. Claro, ali tem um indutor e tem um capacitor que vão defasar a forma de onda da tensão. Então, eu precisaria fazer um controle realimentado para organizar essa questão da defasagem entre a senoide que eu quero e a referência. Isso é muito importante, principalmente em sistemas conectados à rede elétrica. Eu tenho que colocar o sinal de tal forma que não exista defasagem entre a tensão da rede e a tensão do inversor. Porque senão vai ser um curto-circuito, né? Vocês observam aqui, ó. Olha o cursor, eu vou deslocar o cursor aqui, ó. Tomar esse instante aqui, ó. O azul aqui está no máximo, ó. E o vermelho está... Mesmo que a amplitude fosse a mesma, isso é fácil de ajustar, mas a tensão instantânea é diferente, então seria um curto-circuito para a rede. Tá? Isso é muito importante, então. Existem técnicas de controle para eu realimentar e ajustar. Só para concluir aqui, ó, eu quero mostrar também para vocês, agora a amplitude da senoide está igual à da triangular. Ah, professor, não estou sabendo disso aí. Ah, vamos mostrar aqui então. Vou abrir aqui uma nova janela. Adicionar uma janela, a screen.
E vou pedir o seno e a triangular aqui. Vejam, a amplitude do seno e da triangular é a mesma. Então o índice de modulação é unitário. Agora eu vou aumentar o índice de modulação. A senoide vai ficar superior à triangular. Vou fazer uma experiência aqui com 1.2. Olha o que aconteceu. O sistema ainda continuou funcionando, mas a onda azul agora tem claramente aqui um achatamento. Estão vendo? Tem uma distorção. Já não é uma senoide bem resolvida. Teve uma vantagem aqui, que todo esse intervalo é um único transistor conduzindo, então as perdas por comutação são reduzidas. Então, às vezes, existem equipamentos que utilizam essa técnica da sobremodulação. Então, lembrando que a saída desejada é a azul. Só um outro teste aqui, com ela 0,5. Então tá. Muito bonito ali a forma de onda, uma senoide e tal. Vamos ver aqui em Screen, Delete. Só o que me interessa é a saída na prática. Está aqui a minha saída. Tem uma distorçãozinha ali e tal. Me parece quase perfeita. Mas me parece perfeita não quer dizer muito. Vamos fazer a FFT. Olha só. Aqui eu tenho em 50 Hz. Ó. Aqui 50 Hz, praticamente. Se eu olhar aqui o xizinho aqui, que está aparecendo aqui. Está aqui 50 Hz. E a amplitude ali 104, 114. E aqui, ó, estão vendo aqui, ó, vou dar um zoom aqui. Aqui na frequência aqui, ó, se olharem ali embaixo, é 1500, ó. Então, na frequência de 1500 eu tenho alguma coisa. E é o exemplo que eu tinha feito lá atrás, eu tinha mostrado, tem as duas bandas aqui, ó. Muito bem. Vamos olhar agora a onda sem filtragem, que é a VAB. Vou tirar o zoom aqui. Olha só aqui, ó, sem a filtragem. Ó. Eu tenho todo esse espectro aqui, ó, de interferência eletromagnética. De novo me pegou a corzinha verde. Então vejam que tem uma característica exponencial de atenuação aqui. Mas o meu filtro ele precisa ser projetado para esse sinal aqui, ó, da portadora em diante. Por isso que escolher uma portadora de 20 kHz, de 100 kHz é uma ideia legal, porque vai reduzir muito o tamanho do filtro. Então, quando a gente estava olhando a tensão da saída, vocês vão ver que depois da filtragem, olha como atenua essa parte. Olha só, quase é inexistente. Então e para voltar, eu apertei aqui na FFT, aperto no reloginho,
volta para o domínio do tempo. Então, pessoal, espero que tenha ficado claro qual é o princípio da modulação PWM senoidal. Esse modulador agora vocês podem aplicar aos outros circuitos. Quando forem usar para o trifásico, tem que lembrar que as senoides aqui tem que estar defasadas a 120 graus entre si. Divirtam-se, aprendam. Um bom descanso aí para vocês, para quem está assistindo de noite. Um bom dia de trabalho para quem está assistindo de dia. Até mais. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Foi um privilégio. Espero que vocês estejam aproveitando, assistindo essas aulas. Esse conhecimento ele é muito importante para o profissional da área que vocês optaram em ser. Então, eu fico feliz de poder estar colaborando, viu? E muito agradecido vocês estarem participando. Muito obrigado. Muchas gracias. Thank you very much. Grazie mille. Merci beaucoup. Danke. Arigato.